Olá, tudo bem? Transmitindo aqui ao vivo do meu quarto. Deixa eu fechar. Transmitindo aqui ao vivo do meu quarto, aqui no mosteiro. Só aguardar a Rayane me acenar pra gente dar início à nossa live. Tá tudo bem aí, gente? O som tá ok pra vocês? A imagem tá ok? Camila, tudo bom, Camila? Como que tá aí em Boston? A Leandra, boa tarde. Aqui é boa tarde, não é boa noite. Bom, eu só escrever o nome aqui pra gente poder. Camila, de som, essa daí manja. Manja muito. Oi, Rayane. Oi, Renan, tudo bem? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Você tá curto? Tá ótimo. Grande Pra mim, tema hoje, hein? aqui, pra mim você tá parecendo cortado. Cortado a Assim, cabeça? isso, Ah, não, agora porque que... tô Ai, pra frente aqui só tá. pra escrever o tema. Show, show, tá. Que o tema nosso de hoje é. Qual Término que é, de, Rayane? término de relacionamento com filhos, né? Que tem filhos daí. Término de relacionamento com filhos. Isso aí. Eu acho que a gente não precisa se apresentar, né? A Sim. Rayane todo mundo já conhece. Ou não, né? Como é que eu faço isso? Opa, beleza. Seja Pronto. isso. É isso aí, galera. Deixa eu fechar aquela portinha ali que tá aparecendo. E eu sou. Esse daqui é meu humilde quarto aqui no mosteiro das Irmãs Beneditinas Olivetanas, em Ribeirão Preto, o lugar onde eu estou hospedado, aqui em Uhum. Ribeirão Preto, passando uns dias com o Dr. Pacheco. E bora ver, Rayane. E Tá, aí? vamos lá. Tá namorando, tá casado, começa. Tá no tico-tico no fubá, igual o pessoal falava antigamente, né? Amaziado, Uhum. união estável, ou sei lá o quê, e de repente tem filhos, de repente acabou. E E aí? aí? Vamos lá. Primeiro que uma separação, a pessoa tem que ter uma maturidade, né? Realmente chegou num ponto que não tem condição nenhuma de continuar, nem de levar adiante. A pessoa tem que ter maturidade para seguir a vida dela, né? E quando tem filhos, a gente precisa considerar que, né, eu nunca vou deixar de ser mãe ou pai daquela criança. Então, existe ex para tudo, mas pai e mãe não. Então, a gente precisa ter essa maturidade que é necessário ter um relacionamento entre o casal, né, para tratar das questões relacionadas ao filho. Não dá para deixar essa criança a Deus dará, né? Há o outro que cuide, o outro que se vire. Não. É necessário que cada um, apesar do rompimento, tenha a sua responsabilidade em relação àquela criança. Isso faz toda a diferença, né? Não dá para simplesmente deixar ou apenas colocar, pagar a pensão e sair daquele apoio que é necessário, né? E o casal, ele precisa, nesse contexto, ele precisa, né, ter pelo menos uma convivência sadia para conseguir tratar disso. A gente sabe que muitas vezes existem casos de que o casal não consegue nem conversar sobre nada, né? Esse casal tem um rompimento e realmente não tem uma amizade para tratar disso, mas é necessário a gente amadurecer e saber que o bem maior, que é a criança, ela precisa desse comprometimento dos pais e que o mínimo, né, tenha essa convivência para tratar dessa criança. Não é mesmo, Renan? É,
Olha só, eu acho assim, não é o ponto central do nosso tema de hoje, mas eu acho que convém a gente dizer. Sim, A gente tem que se atentar muito para a responsabilidade dos nossos atos, porque sim. ter uma união estável ou não estável, ou uma união carnal, né, um ato sexual, ter uma união, uma convivência com uma pessoa é uma coisa séria. Quer dizer, a gente não pode ir levando a nossa vida, vivendo a nossa vida assim, de acordo com o que o vento sopra, de acordo com os desejos que a gente tem, de acordo com as coisas que acontecem, porque a gente acaba esbarrando sempre nas consequências, ou seja, sempre tem consequência. E a consequência do ato sexual, a consequência de morar junto, a consequência de namorar, de casar, são consequências seríssimas, são seríssimas, é consequência da nossa vida, são coisas seríssimas da nossa vida. Então, Uhum. muitas vezes a gente vai levando a vida a Deus dará, né? Buscando afeto, buscando alguém que me preencha, buscando alguém que faça um carinho em mim, alguém que faça uma coisinha qualquer lá. E aí, de repente, a gente vê a gente fez uma cagada enorme na vida, a vida toda estragada e tal. Então, é bom evitar chegar nesse ponto. Então, é bom, é ótimo evitar chegar nesse ponto. Mas chegou num ponto. Chegou num ponto em que eu estou numa merda de relacionamento, com uma merda de pessoa, ou eu sou uma merda de pessoa, ou as duas coisas, e tem um filho, uma Uhum. criança ali, ou mais de uma criança, né? E não tem como mais conviver junto. Separou. Separou? Uhum. E aí, o que a gente faz? Existe aquele bebezinho, aquela criança ali, e ela tem necessidades que ela Exatamente. precisa ser suprida. Precisa ser Uhum. suprida. Então, se você não amadureceu até agora, vivendo para viver um relacionamento, você tem que amadurecer. Você está, a realidade, a sua circunstância está te chamando a amadurecer para que você possa se Uhum. posicionar de acordo, dentro daquilo que você tem hoje, se posicionar de uma forma madura. E o que é se posicionar de uma forma madura? É fazer aquilo que você precisa fazer e não ficar em busca de porque eu tô triste com isso, porque eu tô feliz com aquilo, ou porque Uhum. a fulana está criando problema, ou porque meu filho não diz que me ama, ou coisa do tipo. Não, calma aí, cara. Uhum. Pensa um pouco, para um pouco e pensa no que você está fazendo com a sua vida. Se você não tem noção, se você não tem parâmetros, se você não sabe o que fazer, busca Uhum. uma pessoa madura para te aconselhar, busca um psicólogo para te orientar, um bom psicólogo, um bom Exatamente. psiquiatra, Uhum. um bom orientador espiritual, um bom amigo para poder te orientar, e aí você começa a dar passos de maturidade. Uhum. Muito importante você ter essa visão, mudar o seu olhar sobre a sua própria vida e entrar nesse caminho de amadurecimento. É querer amadurecer, buscar essa iniciativa de querer ser mais forte, de ser mais útil, de fazer o que precisa ser feito. Esse é o primeiro grande passo que pode mudar a sua vida e fazer Uhum. toda a diferença na vida dos seus filhos. Exatamente, essa questão que você pontuou, né? Que às vezes eu não, né? Eu estou num relacionamento muito ruim e a criança vivenciando aquilo. Às vezes é necessário que ela tomar algumas atitudes para que o ambiente que essa criança vai crescer se torne melhor. Às vezes, infelizmente, a gente tenta que isso não ocorra, mas quando ocorre, às vezes acaba sendo melhor para essa criança, né? E quando separa, como fica, né? Como é que fica essa criança? Vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe? Quem vai cuidar dessa criança? Isso também precisa ser pensado. Porque a criança, apesar de estar nessa situação dos pais separados, ela precisa ter um lar de referência. Ela precisa, né, dessa segurança. Então, é necessário também que o casal pense quem vai estar com ela como, né, o cuidador principal, né? Quem vai estar com ela todos os dias. Isso a criança ela precisa ter claro. Não dá para deixar a criança jogada, cada hora ela está num lugar, porque isso vai ser horrível para o desenvolvimento dela. Então, a gente tem que pensar nesse contexto todo. A criança ela precisa disso. Ela precisa disso, ela precisa ter um lar de referência. Ela vai passar o fim de semana, por exemplo, pai, mas ela sabe que depois ela volta, as coisas dela, né, estão na casa da mãe, por exemplo.
Então, isso é importante. Não dá para deixar a criança jogada nesse contexto. A gente tem que priorizar aquilo que é necessário para o desenvolvimento dela, né? Então, assim, o meu relacionamento com o ex, ele também precisa estar atento a isso, né? Porque aí entra outras questões que às vezes são jurídicas, mas se eu não consigo, né, conversando, né, uma conversa amigável, que eu busque outras formas de resolver, mas que eu nunca coloque a criança no meio dessa questão, que muitas vezes acaba sendo, né, conflituosa e que também faz parte do universo do adulto. Essa questão de amadurecer passa por tudo isso, né, Renan? Porque pensa, a criança vivenciando, já estava num ambiente talvez meio conturbado de muitas brigas. Ela sai, os pais se separam, né? E aí ela continua vivenciando essas situações ruins, é péssimo para ela. Então é necessário que, se tomou essa atitude, arque com as consequências e faça aquilo que é necessário, aquilo que é preciso ser feito, para que essa criança também não sofra ainda mais com a consequência disso tudo, porque no fim das contas ela vai já ter um prejuízo, certo? De não estar ali na convivência diária com o pai e a mãe. Então a gente também precisa de alguma forma amenizar isso. Não dá para continuar tendo briguinho o tempo todo na frente da criança, ou então começar a falar mal do pai ou da mãe, ou porque faltou com alguma coisa, ou porque pediu algo diferente. Então, assim, é necessário que tudo isso passe pela maturidade de saber, né, se posicionar diante das situações que a pessoa acabou escolhendo, né? Que esse adulto escolheu, né? Verdade. Na verdade, assim, a vida é contínua, né? Então, se você Exato. está numa espiral ali, numa caminhada em que você está atropelando as coisas todas, depois que você parar, as coisas vão continuar sendo atropeladas de uma forma ou de outra, para a criança Exato. principalmente. Então, o que as pessoas precisam fazer é parar de buscar a aprovação, o afago, né, o carinho, o afeto da criança para si, né, da outra pessoa para si, ou querer parar de atacar a outra pessoa e começar a entender que aquela criança ali ela tem necessidades e que você, como pai ou como mãe, tem obrigações com aquela criança. São Exatamente. obrigações, são obrigações. Tem coisas na vida que são obrigações que acontecem para a gente. Por exemplo, a gente tem a obrigação de comer, a gente tem a obrigação de cuidar da nossa higiene, a obrigação de cuidar da nossa saúde. E tem outras obrigações que acontecem que a gente não escolhe, que são coisas da vida. E tem obrigações que a gente, inclusive, escolhe, ou seja, que são consequências dos nossos atos. Ou seja, fazer... as obrigações que a gente tem com nossos filhos são consequências dos nossos atos. Ah, mas a mulher me enganou e não parou de tomar a pílula e engravidou. Paciência, é outra circunstância, é outra obrigação que você tem que é consequência do seu ato. Ela te enganando ou não te enganando. Então, assim, tem coisas que a gente não escolhe. Tem coisas que são dadas pra gente, que caem no nosso colo. E a gente tem que arcar com a consequência disso daí. A gente tem que responder a essa responsabilidade, responder a essas obrigações. Então, isso é um caminho, isso é um sinal de maturidade, né? O imaturo, ele não quer cumprir as suas obrigações. Ele não quer cumprir os seus deveres. O maduro, ele só quer o bem bom, ele só quer a preguiça, ele só quer o afago, ele só quer a aprovação do outro, só quer a festa, só quer as coisas boas. Ele só quer os direitos e não quer os deveres. Então, esse é um caminho. Por que eu estou reforçando isso? Porque a gente pode entrar aqui com várias dicas, como a Rayane vai fazer já, dicas práticas do que deve fazer e do que não deve fazer. Mas, mas isso não adianta, isso não passa da primeira semana, se não tiver uma mentalidade, se a mentalidade não mudar, se a pessoa não enxergar a própria vida e não enxergar as coisas como de uma outra forma. E uma das coisas da maturidade é o seguinte, preocupar-se consigo, né, com a sua obrigação, com aquilo que você tem que fazer, e não com o que o outro tem que fazer. Se a mãe não está fazendo o que deve fazer, se o pai não está fazendo o que deve fazer, paciência, busque formas
as mais variadas formas, desde do diálogo, desde do diálogo amoroso, paciente, até a própria justiça, ou conselho tutelar, ou sei lá o que for, tem todos os caminhos para você buscar aquilo que você tem que fazer. Agora, você tem que fazer aquilo que é da sua parte. A outra pessoa não está ouvindo isso que o Renan está falando, isso que a Rayane está falando. A outra pessoa não está nem aí para isso. Você está ouvindo, você tem essa responsabilidade. Faça a sua parte. A Camila, ela colocou aqui uma coisa que é bem interessante, né? Que além do casal, tem toda a influência da família que cerca, com certeza, né? Porque muitas vezes o casal separou, aí tem a avó que começa a dar palpite, né? E a gente precisa entender que todas essas pessoas que, né, nos cercam ali, que são da família, eles vão ajudar de alguma forma, vão dar suporte em algum momento, com toda certeza. Né? Como o casal, quando está bem, também tem isso. Mas é necessário que eu me posicione como aquele responsável principal daquela criança. Então, se eu sou a mãe ou se eu sou o pai, eu preciso me posicionar dessa forma. Isso que você falou de não fugir daquilo que é obrigação é muito sério. Não dá para eu ficar, todo mundo que vem palpitar alguma coisa na criação dessa criança, eu vou acatar. Não, eu preciso preencher bem aquilo que é próprio, né, que eu preciso fazer. Por exemplo, se eu sou mãe, eu preciso preencher o meu espaço de mãe na vida daquela criança, independente da minha situação de relacionamento com a questão, né, com o pai. No caso, a gente também precisa estar atento, porque hoje em dia a gente observa, né, o casal se separou, tem um filho aí no meio, e aí ele vai e entra em outro relacionamento. Como fica isso também? A gente precisa ter ciência que o meu compromisso com a criança precisa prevalecer. Não é porque eu tenho um encontro, eu tenho uma festa que vai envolver, né, a outra pessoa, que eu vou esquecer do meu compromisso. Não, porque tem crianças que muitas vezes é o fim de semana do pai. Ela fica pronta de manhã e o pai não aparece. Como assim? Não dá, a gente precisa estar atento àquilo que é necessário, né? Então, assim, até mesmo quando a pessoa chega para se relacionar com você e você já tem um filho, ela precisa entender que ela está chegando, já existe uma criança, né? Então, é necessário também que ela tenha essa sensibilidade de ajudar aquela pessoa com quem ela começou a se relacionar a dar continuidade com cuidado com aquela criança, né? Não dá para eu fazer uma troca, né? De repente, eu comecei a me relacionar com outra pessoa e aquilo eu tento apagar o que eu já vivenciei. Não, eu já vivenciei muitas coisas, tenho consequência disso e preciso continuar assumindo essa minha responsabilidade, né? Porque assim, a gente vê muito isso. E às vezes acaba tendo relacionamento de pessoas, né? Que tanto a mulher quanto o homem se separaram e os dois, né, têm filhos de relacionamentos anteriores, e a gente precisa estar atento a isso. É muito importante. Não dá para querer assumir novos compromissos e deixar aquilo que eu já tenho como obrigação para depois ou para trás, né? Tem que estar atento o tempo todo. Eu estava ouvindo você falar e estava me lembrando de umas coisas da minha vida, assim. Eu queria compartilhar um pouco e até falar isso para você, que você tem uma família, quer dizer, você tem... Seus pais são casados, muito bem casados, graças a Deus, né? E estão juntos até hoje, conheci já seu pai e sua mãe. São pessoas maravilhosas, assim, muito amáveis e enfim, são admiráveis. E eu já sou filho de pais separados. Meu pai já é falecido, meu pai morreu em 2004, meu pai teve câncer em 2004 e morreu já tem, ou seja, 15 anos, vai fazer 16 anos. E só que quando ele morreu eu tinha 20 anos de idade. Quando eles se separaram, eu tinha 9 anos de idade, por aí. Eu me lembro quando eu tinha meus 9, 10, 11 anos de idade, eu tinha as preces que eu fazia, as orações que eu fazia antes de dormir, muitas vezes chorando em silêncio na minha cama. E a expectativa que eu tinha, os meus pedidos era de que Deus fizesse o milagre de que minha família se recomposse, né?
Então, assim, a primeira coisa que meus pais voltassem a estar juntos. Não aconteceu. Paciência. A primeira coisa que isso me remonta é o seguinte, de que a gente tem uma necessidade de que tenha uma estabilidade entre pai e mãe. Meu pai e minha mãe, por mais que eu quisesse que eles estivessem juntos, eles não tiveram grandes brigas, grandes conflitos, grandes problemas. Eles estiveram, sim, durante muito tempo, mas depois que se estabilizou essa separação, esse divórcio, aí não foi tão grande mais. Então, eu posso dizer que isso não me doía tanto mais. Me doía, mas não era tanto mais. E uma outra coisa que acontecia, e que isso daí foi se perdurando durante anos e anos, era que a minha mãe, sempre que eu fazia alguma coisa errada, a minha mãe era igual seu pai, era igual a família do seu pai. Olha isso daí. A minha mãe falava assim, eu me separei, meu pai chamava Ronaldo, minha mãe falava assim, eu me separei do Ronaldo e tem um Ronaldinho em casa agora. Por exemplo, e coisas assim, básicas. Por exemplo, eu chegava em casa na hora do almoço, depois da escola, sentia aquele cheiro gostoso da comida, que minha mãe cozinhava muito bem, ainda cozinha bem, mas naquela época parece que era mais gostoso ainda. Aí eu chegava lá e eu queria olhar o que minha mãe estava cozinhando, sabia, porque eu queria, eu estava elogiando ela. E o fato de eu chegar lá, o que você está cozinhando, mãe? Tá gostoso. Ela ficava irritada e falava, para de fazer isso, seu pai fazia isso também. Enfim, eu não sei se meu pai cobrava dela, o que meu pai fazia, ela nunca me contou o que era, mas irritava ela de alguma forma. Aí o fato de eu chegar lá para elogiar, ela olhava para mim e via a imagem do meu pai. Meu pai fazendo alguma coisa que incomodava ela. Então, isso fica muito forte no coração de quem está machucado. No coração de quem quer ferir o outro por vingança ou de quem quer se afastar do outro porque está se sentindo ferido. E a gente tem que entender isso, né? O casal que se separou sempre fica muita ferida, dos dois lados. Né? A gente tem aquele costume, hoje em dia, né, as pessoas têm de falar assim, é o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, porque aquela tendência de jogar a luta de classes marxista dentro de um relacionamento, né, como relação de poder, em que um é opressor e o outro é oprimido. Né? A gente sabe que não é assim, quer dizer, os bons psicólogos sabem que não é assim, ou não é assim via de regra, mas tem-se uma tendência a olhar o relacionamento como uma luta de classe, em que um oprime o outro e o outro é oprimido. Então, aquele oprimido é sempre vítima machucada e o opressor acaba sendo enxergado sempre como um cara mau, uma pessoa mau, geralmente é o homem, mas pode ser a mulher também, como uma pessoa má que faz a maldade com o outro. E muitas vezes não é assim. Muitas vezes aquele que é visto como mal também está ferido, também está machucado. E aquele que é visto como o vítima também está espizinhando, também está machucando, também está descontando. Então, essa dinâmica precisa se entender e precisa se buscar de alguma forma curar ou agir para além disso, né? E se a pessoa fica presa nessa dinâmica do eu fui ferido e agora eu vejo o outro que me fere nesse momento todo, ou então eu sou cruel, eu sacaneei a pessoa, então eu me acho como uma pessoa má e que vai sacanear todo mundo. Quer dizer, isso fica preso numa parte mais baixa, né? Uma visão mais baixa da vida. Por isso aquilo que eu falava no começo, da necessidade de buscar um amadurecimento e através do cumprimento do dever, né? Da obrigação. É que a Cecília tá mexendo aqui. A Cecília tá mexendo aqui na minha barriga. Peraí. Não, então, eu achei muito interessante isso que você falou, né? Do pedido que você tinha, de sempre pedir para os seus pais, né? E me veio uma coisa que é até muito interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa passou por um caminho, né? De experiência de família que talvez não tenha sido o que ela gostaria. Mas não quer dizer que isso vai acontecer com ela na vida dela, na escolha dela, né? Você pontuou, né? Graças a Deus, os meus pais são casados, né? E o meu marido, não. Ele já vivenciou uma experiência bem diferente da minha, né? Mais parecida com a sua, né? De ter os pais separados desde muito pequeno, né? E não conviver com eles, né? Ser criado por outras pessoas, né? No caso, a avó. Então, assim, são experiências diferentes, mas não é porque eu passei por isso na minha vida,
né, enquanto criança, que eu vou fazer, vai acontecer a mesma coisa no meu relacionamento. Até porque quando a gente encontra uma pessoa e a gente, né, se decide estar com ela, a gente não vai para um casamento, por exemplo, achando que vai dar, né, não vai dar certo. Muito pelo contrário. A gente tenta construir tenta não, a gente precisa buscar construir um relacionamento que vai perdurar, né, pela vida. Quem busca o sacramento do matrimônio, jura no altar buscar isso até o fim da vida. Então, a gente não vai entrar no relacionamento achando que, bom, pelo menos eu vejo que não deveria ser assim. Ah, se não der certo, amanhã, não, eu tenho que buscar de todas as formas fazer dar certo. Se por algum motivo realmente ficou insustentável, aí é uma outra questão que entra bem depois, não ali na hora que eu estou me decidindo, né? É bem interessante. E também a pessoa perceber que não é porque ela passou por uma vivência dessa, que talvez não foi muito agradável, que a experiência dela de relacionamento vai ser igual ao que os pais, por exemplo, vivenciaram, né? E esse negócio, por exemplo, da minha mãe ficar falando assim, ah, igual seu pai e tal, não sei o quê. Quer dizer, isso eu me lembro que eu já era adolescente, já era adulto, e até depois que meu pai já tinha morrido, eu me lembro de eu de alguma forma, curando ou superando algumas coisas dessas. Quer dizer, eu olhava para o meu pai e para a família do meu pai, né, no geral, assim, meus tios, meus primos, com um olhar mais negativo. Com um olhar assim, eu não quero seguir eles. Eu me lembro até em relação ao sobrenome. Eu tinha uma implicância com o meu sobrenome Souza, porque o sobrenome Souza era o sobrenome do meu pai. Eu gostava do Moraes porque era a família da minha mãe. Então, então eu gostava do Renan Moraes. Eu não gostava de Renan Souza nem Renan Moraes Souza, né? Hoje eu gosto dos dois, né? Eu gosto do Moraes e do Souza. Mas foi um processo longo de amadurecimento disso, de entender que meu pai tinha me ensinado coisas boas também, que eu podia me espelhar em exemplos bons do meu pai, porque eu só olhava para meu pai e só via coisa negativa. Por quê? Eu olhava com a minha mãe ficava o tempo todo, defeitos do meu pai, defeitos do meu pai, defeitos do meu pai, e tudo que eu tinha de defeito ela apontava como se fosse a origem do meu pai. Uhum. É interessante isso. Você vê como marca também, né? Ainda bem que você teve a oportunidade, né? E você percebeu isso para você também buscar melhorar até mesmo a sua visão e o seu relacionamento com o seu pai. Para também melhorar dentro de casa com a sua mãe, de entender, talvez por ela estar muito machucada, ela só conseguia observar os pontos ruins, né? Que você tinha de atitude e associar com o seu pai. Bom, acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? Aham. Você Bom, né? tem mais alguma coisa que você acha que precisa ser abordada? Então, eu acho que a dica principal é essa, né? Olha para a própria vida com esse olhar de que, pô, eu tenho que amadurecer, eu tenho que ficar forte, eu tenho que fazer as coisas que eu tenho que fazer. Quer dizer, se eu não sei aonde ir, se eu não sei o que fazer ainda, vou buscar em alguém que sabe, vou buscar com alguém mais maduro, alguém mais experiente, alguém mais forte, que sabe me orientar. Isso eu acho fundamental criar essa rede e ter referências para poder fazer isso. Eu falo muito da formação do imaginário, né? A gente forma o imaginário através de livros, principalmente, né? Filmes, pessoas com quem a gente convive, né? A religião, um diretor espiritual, o psicólogo, um bom psicólogo, pelo amor de Deus, não essas porcarias que tem por aí. Então, assim, a gente precisa buscar se colocar nesse caminho de amadurecimento. Por quê? Porque os nossos atos imaturos têm consequência. Eu posso dizer isso como filho, né? Como filho, eu tive muitas consequências na minha vida. Hoje eu tenho 35 anos de idade, mas eu já tive 10, eu já tive 15, eu já tive 20, e foram épocas difíceis na minha vida em que eu demorei para aprender tudo isso que eu te falei, né? Tudo isso que eu falei para você. Eu demorei muitos anos, né? E eu podia ter feito muita coisa melhor, podia ter sido muito melhor, mais forte, mais íntegro. A minha vida podia ter tido até, inclusive, outro destino se eu tivesse tido uma formação afetiva melhor, né? Então, assim, essa é a dica final que eu passo. E assim, eu gostaria de deixar bem claro que, apesar, né, do relacionamento não ter dado certo, ele tem um fruto muito valioso, que é uma criança, né? É um filho. Então, é necessário
ter o cuidado, ter o olhar também para essa criança o tempo todo. O que eu quero ensinar? Talvez eu não quero que ela siga o meu caminho, mas o que eu tenho ensinado para ela? Né? Talvez o caminho assim de ter um relacionamento que não deu certo no futuro. Mas o que eu tenho ensinado para ela? Então eu preciso estar atento a isso. Que apesar de qualquer coisa, aquela pessoa que esteve comigo, ela me deu um dos maiores presentes da minha vida, que é a criança. Então a gente precisa ter esse olhar diferente para essa situação, não como um problema. Aquela pessoa, ela trouxe algo muito especial, então eu preciso de alguma forma valorizar isso, porque é algo que eu vou levar para sempre comigo na minha vida, né? Então acho que isso é o ponto principal que a gente precisa deixar para as pessoas aí hoje, né? Perfeito, Raiane, perfeito. Obrigadão, mais uma vez. É isso. Essa troca nossa está sendo muito boa, está sendo muito gostosa, muito agradável. Eu acho que a gente está não só ensinando, mas aprendendo muita coisa também. Com certeza. Tendo a oportunidade de escutar, né? Assim, eu tendo a oportunidade de te escutar hoje, eu vejo que você já está mais maduro do que quando a gente conversou da última vez lá na minha casa. Acho que essa experiência de estar aí tá te fazendo muito bem, tá sendo refletido assim, até mesmo na sua conversa, na sua partilha aqui, que é o momento que a gente acaba tendo mais tempo para conversar, né? Então, que bom que você está buscando isso. Então, é isso aí. A gente tem que meter as caras, né? Tem que fazer. Exatamente. Eu me senti obrigado a fazer isso, né? Então, falou. Vamos ter a oportunidade de novo ou de melhor, você. eu me senti convocado pela circunstância a fazer isso. Exatamente. Enfim, vamos encerrar então, já tem 32 minutos. Nosso combinado aí já estourou 2 minutos. Então, Raiane, brigadão, fico com Deus. Um beijo na Cecília, um beijo no Patrick. E já que eu mencionei eles também, um beijo no seu pai e na sua mãe também, tá? Tá bem, obrigada. Um abraço para você aí e continue aprendendo. Até semana que vem, né? Aprendendo bastante. A Renata acabou de entrar ali, ó. Aí, aprendendo bastante. Tô aprendendo muito com a Renata. Muito, muito, muito. Bom. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.